técnico do Flamengo de Guarulhos. Vamos ouvir agora a palavra do Oswaldo Tassi, membro aqui da equipe Feras do Esporte, que fez a sua análise ao término da partida. Fala, mestre. Meus amigos da Rádio Cumbica, Luciano Rico e toda a equipe. Olha, assistimos mais uma derrocada do Flamengo. Um resultado bem negativo para o time do Flamengo, que não conseguiu reabilitar-se diante do Velo Clube. O Flamengo que perdeu na quarta-feira contra o Taubaté, nós acreditávamos numa reabilitação do Flamengo, inclusive com a presença do Adãozinho, que não foi bem lá, e hoje aqui também fica demonstrado que vai ter que ter muito tempo para se adaptar nesse time do Flamengo, que infelizmente não anda. São jogadores que não reúnem condições técnicas suficientes para disputar uma A3 do futebol paulista, enquanto os outros clubes melhoram o seu índice técnico com jogadores experientes. O Flamengo, nesta parceria com o Corinthians, coloca jogadores que já provaram que não têm competência, mas ainda há tempo. O Flamengo tem tempo para mexer, para mudar e poder, quem sabe, ainda ficar na A3, porque se não tomar uma atitude urgente, pode sofrer um rebaixamento. Eu penso também, Rico, que o técnico Rincon está na corda bamba. Ou ele é admoestado pela diretoria e sai, ou ele fica e demonstra que quem manda no time é ele. E acabou. No jogo de hoje, né, Tassi, ficou evidente mais uma vez as falhas na marcação. 2 gols bobos, os 2 primeiros. O último ainda foi para sacramentar. Isso porque o Flamengo não restou outra alternativa na segunda etapa, senão atacar. Esse problema no sistema defensivo, Tassi, você acredita que seja pela limitação dos jogadores que ali estão ou o erro do Rincon? Não, é a limitação dos jogadores. Eles não têm a categoria suficiente para jogar numa zaga, numa A3. Não tem. São jogadores que poderiam disputar, quem sabe, a Série B, segunda divisão. Mas a A3, primeira divisão, está muito longe para montar uma defesa coesa, como já teve o Flamengo. Agora, o Rincon também tem a sua dose de culpa. Como técnico ainda não provou. Ele não sabe mexer no time. E na partida em que o Flamengo perdeu do Rio Claro, no finzinho do primeiro tempo, acho que 3, 4 segundos, ele me faz uma substituição, ele troca o jogador. Eu nunca vi isso. Então prova que o Rincon não reúne condições de ser técnico. Pra gente encerrar, Tassi, dá pra dizer que Andrezão e Sandoval faz falta, né? Olha, eu diria mais o Sandoval, né? Andrezão... Claro, não é brincadeira, né, Tassi? Porque o Andrezão também, na última rodada aí, na Copa do Brasil contra o Vasco, o Andrezão abriu a caixa de ferramentas, mas perto da defesa que tinha... 10 vezes melhor do que esses que estão aí. É claro, Andrezão e o Sandoval, sem dúvida nenhuma, fariam uma boa dupla nessa defesa do Flamengo. Tassi, obrigado pela participação aqui no programa Hora do Esporte da nossa Rádio Cumbica. Um abraço aos amigos da Cumbica, Hora do Esporte, e a você, Luciano Rico, e toda a equipe. Um abraço a todos. Tá aí, a palavra do mestre Oswaldo Tassi, ontem, logo após a derrota do Flamengo frente à equipe do Velo Clube. E um detalhe interessante na partida foi justamente isso, né? O Tassi levantou muito bem com relação à categoria dos jogadores, e eu vejo que para jogar um campeonato paulista da Série A3, você precisa de jogadores mais tarimbados, com mais experiência. O Rincon, até em off, conversando conosco, também falou isso, que a Série A3 exige jogadores mais experientes, jogadores rodados, jogadores que possam aguentar aí tranquilamente os 90 minutos. E um outro detalhe interessante, pelo menos na minha opinião, é o seguinte: não é só o Adãozinho que vai fazer diferença. O Adãozinho é um jogador experiente, mas é o único no elenco do Flamengo. E outra, é um jogador de 40 anos de idade. Existem outros jogadores experientes no mercado do futebol com uma idade inferior à do Adãozinho. Claro, a gente não pode menosprezar toda uma experiência que esse atleta tem, já jogou no Palmeiras, já tem o seu espaço no futebol, é verdade. Porém, entendo eu que só o Adãozinho é pouco.
O Flamengo precisa contratar jogadores, o Flamengo precisa principalmente correr contra o tempo, porque o Taboão da Serra está fazendo pontos, a Inter de Limeira está fazendo pontos e o Flamengo não. O Flamengo pega o Paulínia na quarta-feira, já no fim de semana, no sábado de carnaval, o Flamengo recebe o Taboão da Serra, já válido pelo retorno, jogos de volta. Tudo bem, Juliano, mas o Flamengo tem um jogo a menos para fazer. O Flamengo tem um jogo a menos em relação aos demais, porque na estreia do Flamengo, que seria contra o próprio Taboão da Serra, a federação vetou o estádio José Feres, lá em Taboão da Serra. Mas você não pode contar com isso, porque em 2002 o Palmeiras ficou contando que poderia escapar e não escapou. O Corinthians também em 2007 ficou contando que iria escapar do rebaixamento e não escapou. O próprio Flamengo de Guarulhos, o ano passado, teve esse mesmo problema, achando que poderia escapar da A3, principalmente porque ele, Flamengo, iria fazer a maioria dos jogos em casa e não escapou. Então é complicado. David, em um minuto, como é que você vê essa derrota do Flamengo ontem frente à equipe do Velo Clube? Bom, esse time tá ridículo, né? Essa é a verdade, não tem como defender. O time não consegue marcar, o time não consegue criar e tá a passos largos caindo aí para a 4ª divisão do Campeonato Paulista, né? Tá bastante complicada essa situação. Só deixar uma coisa clara, David, na verdade não é a 4ª divisão, é a 2ª divisão. Porque o Campeonato Paulista, a primeira divisão é A1, A2, A3. Então a Série B seria Sim, a segunda divisão. O correto seria a Série B, né? Mas o torcedor entende como 4ª divisão. Mas aí deixar correto, não é nem por nada, é porque aí vê um monte de gente puxar a orelha, sabe como é que é, né? Tudo bem, exatamente. Mas enfim, o Flamengo está a passos largos aí, caminhando para o descenso, né? O 8º colocado com 6 pontos, Taboão da Serra, 9º colocado, também com 6 pontos, e a Internacional, 10º colocado com 5 pontos. Essas equipes não vêm vencendo, mas vêm conquistando pontos, né? Então, isso o Flamengo só vem perdendo. O Flamengo não vem conquistando pontos. O Rincon está certo no aspecto dele, está se defendendo, né, das críticas, e aí vamos ver o que vai acontecer na próxima rodada. E o jogo? O jogo é o mesmo semblante do que vem tendo os outros jogos, né? O Flamengo não consegue fazer criação, não consegue se defender e aí acaba perdendo os jogos. Contra o Barueri foi isso, contra o Itapirense na quarta-feira foi isso e novamente contra o Velo Clube. Não podemos aceitar passivamente todas as vezes que o Flamengo jogue desta maneira e os resultados não venham. Maravilha, meio-dia mais 27 minutos, vamos falar então do Campeonato Paulista da Série A1, 10ª rodada. Nós tivemos aí neste fim de semana Oeste 1, Linense 0, Americana 0, Mojimirim 1, Santos 1, São Bernardo 1, Santo André 0, Ponte Preta 2, Corinthians 4, Grêmio Prudente 0, São Paulo 1, Palmeiras 1, Portuguesa 0, Bragantino 0, Noroeste 0, São Caetano 0, Ituano 3, Botafogo 1, Paulista 0, Mirassol 2. Estes são os resultados desta rodada do Campeonato Paulista da primeira divisão. Lembrando aí a tabela de classificação do Paulistão. Tem o novo líder, olha, ó. O Mirassol lidera com 22 pontos e uma vitória a mais que o Corinthians, 7 contra 6. Em segundo, o Corinthians também com 22 pontos. Em terceiro, Palmeiras com 21. Em quarto, São Paulo com 19. Em quinto, Santos com 19. Em sexto, a Ponte Preta com 18. Em sétimo, Oeste com 17. Em oitavo, Americana com 16. Os 4 últimos colocados, o Noroeste é o 17º com 9, em 18º a Linense com 6, em 19º Santo André com 6, em último o Prudente com 5 pontos ganhos. Hora e vez da Portuguesa, a Portuguesa que jogou no Canindé ontem e apenas empatou por 0-0 contra a equipe do Bragantino. David Xavier, Júlio César Oliveira, o que vocês podem analisar desse empate entre Portuguesa e Bragantino? Esse empate, Juliano, que a gente viu é a qualidade das duas equipes, né? O jogo, o 0-0 já fala que foi o jogo. Foi ruim, o Portuguesa teve algumas chances, mas não soube aproveitar. E o Bragantino não disse a que veio. Ficou fechado lá atrás, esperando a Portuguesa não saía. Conseguiu algumas escapadas com o Jael. E foi só. Foi um jogo
totalmente sem técnica nenhuma, na base do coração. Exatamente, mais um jogo que a Portuguesa não consegue, né, mostrar o seu bom futebol. Empatou com o Bragantino, as duas equipes não mostraram um grande futebol, né? E aí a desculpa do técnico Jorginho ontem em entrevista coletiva foi que o Bragantino é uma equipe chata, né? Que as equipes grandes tiveram dificuldades para vencer o Bragantino. São Paulo, por exemplo, venceu em 2 bolas paradas. Só lembrando, né, David, é importante a gente salientar que com esse empate a Portuguesa ficou mais longe do G8. A Portuguesa hoje é a 13ª com 11 pontos. Tá mais perto do G4, né? Negativo. Exatamente, tá mais perto do G4. Então, situação complicada para a Portuguesa, 13ª colocada com 11 pontos. O Bragantino ainda lutando ali para chegar no G8, nono colocado com 13 pontos. O americano 8º com 16. Mas o jogo realmente foi horrível, né? Qualidade técnica muito abaixo do esperado, e o 0-0 foi o placar mais justo, né? Agora a Portuguesa aqui tenta se reabilitar para chegar perto do G8 e sair dessa situação incômoda. Maravilha, meio-dia mais 31 minutos, esporte é na Rádio Cumbica. Segurança é coisa séria e pensando nisso, o Grupo Condor oferece a você segurança patrimonial e pessoal, escolta de cargas, rastreamento de veículos, monitoramento de alarmes, gerenciamento de riscos, além de um super projeto de segurança personalizada. O telefone da Condor é o 11 2942 6820. Você pode acessar o site o www.condorsegurança.com.br. Condor, segurança com inteligência. A OSEG trabalha há mais de 10 anos com as melhores seguradoras do país, portanto não perca tempo. Assegure aquele bem precioso que você demorou tanto tempo para conquistar. Onde? Na OSEG Corretora de Seguros, que está em 2 endereços para melhor atendê-lo. Na Rua Luiz Facine, no centro de Guarulhos, no número 562, no telefone 2447-2205, ou no Auto Shopping, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 225, no telefone 2423-3205. Falou em seguros, falou em OSEG Corretora de Seguros. Legal, voltando com o programa Hora da Esporte, meio-dia mais 32 minutos, vamos com o giro de informações dos grandes clubes, começando com o Santos, o Alvinegro de Vila Belmiro. Bom, meu caro Júlio César Oliveira, o Santos que empatou, né, um empate com sabor de derrota na Vila Belmiro diante do São Bernardo. E ontem, em entrevista coletiva, o Léo, lateral esquerdo do Santos, conversou com a imprensa, claro, num semblante abatido, o Léo pediu o apoio do torcedor do Santos, né, meu caro Júlio César Oliveira, para o time conseguir sair dessa situação. Haja vista o jogo na quarta-feira, o Santos tem jogo pela Libertadores da América, ainda não será, ou não deve ser o retorno do Paulo Henrique Lima. Tá no ponto aí o Léo? Ainda não? Então daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Léo. Ô Júlio, como é que você viu esse empate do Santos diante do São Bernardo, sábado na Vila? Ruim. O Santos continua, mostrou que não tem padrão nenhum, continua não jogando nada. Não criou nada no primeiro tempo, a não ser o pênalti que o Neymar sofreu. O Helena bateu e fez 1-0. Mas fora isso, o Santos não criou nada. No segundo tempo, continua a mesma coisa. E o Adilson tirou um dos volantes e colocou o Alan Patrick para que houvesse mais movimentação no meio campo do Santos. Isso não aconteceu. Numa bola despretensiosa, o São Bernardo empatou. Logo após, para você ver como o técnico Adilson Batista está com azar. Ele acabou de tirar o Zé Eduardo. Quando ele acabou de processar a alteração, o Santos sofreu o gol. Aí a gente vê, né, Juliano, que o técnico Adilson Batista não teve sorte na equipe do Santos, e isso culminou na sua demissão. Eu não sei se isso vai resolver, mas a diretoria preferiu obedecer a pressão, ceder a pressão da torcida e demitiu o Adilson Batista. Agora vamos ver quem que o Santos vai colocar no lugar. Bom, vamos ouvir então agora o lateral esquerdo, Léo, que em entrevista coletiva pediu o apoio do torcedor santista nesse momento difícil. Na ansiedade, entendeu? O torcedor cobra, a gente busca, a gente está jogando dentro de casa, é aquela vontade de vencer, de atacar, de repente você toma um contra-ataque.
A gente só pede que o torcedor jogue junto com a gente. A gente precisa